Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Papo que Rende com Natália Reis. E hoje eu tô de cara nova, né, gente? Tô no novo estúdio que nós temos. Aqui em Brasília nós temos 2 estúdios, um em Águas Claras e esse aqui no setor de autarquias. Então, tá um cenáriozinho diferente, mas continua com a mesma proposta, que é o Papo que Rende com Natália Reis. E hoje eu estou com um convidado maravilhoso, já conheço ele há um tempo e nós nos reencontramos em momentos diferentes, porque hoje ele é um investidor e ele vai vir aqui para falar pra gente essas novidades. Então, Pedro, seja bem-vindo ao Papo que Rende com Natália Reis. Obrigado, muito obrigado. Agradeço pela receptividade, pelo carinho. Foi tranquilo chegar? Foi tranquilo chegar, tudo bem. Aqui. Ah, que bom. Já chega assim, ó. Já cheguei aqui com um cafezinho sem açúcar. Sem açúcar. Até a Nutri aqui, quando for olhar. É sem açúcar, viu? Um queijinho do Natifit DF pra você experimentar, porque não existe coisa melhor do que um cafezinho com queijo. Nossa, gostoso. Né? Uhum. Meus convidados aqui são bem tratados. Já vou reservar para poder levar. Nossos convidados aqui são bem tratados. Pedro, é uma honra ter você aqui comigo, porque a vida da gente, a agenda é corrida, né? Então, Sim. Quando a gente tira um tempinho para poder vir no podcast, ou ter uma reunião, seja o que for, eu falo que eu me sinto privilegiada, porque você tirou um tempo na sua agenda para vir aqui transbordar nas nossas vidas com muito conhecimento. Que eu quero saber dessa sua virada de chave aí, né? O que aconteceu, Pedro? Legal. Fico feliz também em poder compartilhar bons momentos, né? Viradas de chave, o que a gente pode agregar na vida do outro. Acho que é isso que é o servir. E eu penso, Pedro, que tudo que a gente conversa, que a gente fala, às vezes você fala alguma coisa que nem sente que mudou. Mas quem tá assistindo, quem tá ouvindo, talvez esteja passando por uma dificuldade. O que você fala aqui muda a vida dela. Exato. Esse é até um ponto interessante. Há um tempo atrás, eu coloquei uma frase no meu Instagram. Quem falha em planejar, planeja falhar. E aí, quando eu estava no programa de mentoria, e aí eu fiz essa pergunta. Qual que é a frase mais impactante que eu falei para você? E aí várias pessoas falaram isso. Que se você falha em planejar, você planeja falhar. E aquilo foi tão simples para mim, mas impactou tão forte a vida de outras pessoas que eu fiquei pensando exatamente nisso. Porque o papo que rende, de fato, às vezes são 2 minutos que as pessoas escutam aqui, que veem o que a gente está falando, que pega aquela sacada, leva para a vida e pode mudar todo um negócio, né? Então, acho que isso que é bem interessante. Porque uma palavra é uma chave. Uma palavra, ela pode mudar a vida de uma pessoa. Assim como uma decisão. Exato. Né? Você teve que tomar uma decisão na sua vida. Eu acho que todos os dias, né, a gente toma uma decisão. Até o fato de acordar, de estar aqui. De estar aqui. Você teve uma decisão para poder vir aqui. Exatamente. E assim, é até engraçado que eu falo assim, tudo eu gosto de começar pelo começo, né? Como que foi, Pedro? Que eu e o meu público tá curioso para saber como é que foi essa sua virada de chave. Porque, assim, o pessoal tá assistindo para entender. Eu conheço o Pedro, nós somos do Gama, porque eu adoro falar que quem ama mora no Gama. É verdade. E o Pedro é do Gama, então eu conheço o Pedro há muitos anos lá na nossa cidade. Ficamos um tempo sem ter notícia e, de repente, encontrei com o Pedro. Mentorado Joel J. Exato. Inclusive, eu sou fã do trabalho dele. Joel, se você vê, um abraço. Eu vou mandar pra ele, pode deixar. Eu sou fã, vivo compartilhando os conteúdos dele, porque que sacada, né? As frases dele, tá vendo o que a gente tá falando aqui? Trabalho Palavras-chave. Pessoas precisam de pessoas. Tem até aqui na pulseira também. Pessoas precisam de pessoas. E é a verdade. Ninguém faz as coisas sozinho. Como é que eu teria um podcast sem pessoas? Exato. Eu preciso de pessoas. Um que tá lá gravando você aqui comigo, né? Então, eu acredito muito e acredito que o trabalho devolve. Inclusive, semana passada eu fui trocar de aparelho. E aí, quando eu postei lá, que o pessoal filmou, eu escrevi essa frase dele. O trabalho devolve. Porque quando você trabalha, que você tem foco, ele te devolve aquilo que você almeja na sua vida, né? Exatamente. Então, eu encontrei o Pedro nessa situação, mentorado, investidor, ajudando o seu público aí a diminuir a dor, né? Exato. Como é que foi, Pedro, essa virada de chave? Casou, que eu tô sabendo. Casado. Uma mulher maravilhosa, linda. Tá aqui presente. Me conte.
Acho que a gente pega tudo de um princípio, né? De um começo. Eu comecei a trabalhar com meu pai aos 15 anos em um mercado, um supermercado. E aos 15 anos eu já sabia o que eu queria da minha vida. Eu já sabia que eu não queria ser servidor público. Porque aqui em Brasília, às vezes você está assistindo de fora, aqui em Brasília tem muito disso, querer estudar para ser servidor público. Sim. E aos 15 anos eu descobri isso. Por que eu descobri isso? Porque eu via meu pai trocando de carro, viajando, prosperando, via meu pai realizando sonhos. E eu queria ter aquilo também. E a chave virou quando foi em 2013, quando eu fiquei desempregado, eu saí, deixei de trabalhar com meu pai. E aí eu fiquei sem trabalhar. E em 2013 eu li um livro chamado O Segredo da Mente Milionária, que é do T. Harv Eker, o autor. E esse livro ele fala duas coisas. Primeiro, os milionários eles cuidam bem do seu dinheiro, e segundo, eles investem em bolsa de valores. E eu entendi aquilo, eu falei, cara, eu quero entrar para esse negócio de bolsa de valores. E comecei. Gostei. Quero entrar porque eu li no livro. Só que eu fiz isso sem saber como que fazer. E aí na época, eu comecei a juntar um dinheiro, e aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, coloquei, perdi todo esse dinheiro. E quando eu comecei a pedir ajuda para o pessoal das corretoras, eles não me ajudavam. Até porque, primeiro, meu dinheiro era pouco, segundo, eles não queriam saber de mim. Eles queriam saber de clientes que têm muita grana. Sim. E isso é até hoje. E aí, foi o outro start, foi uma outra decisão que eu tomei que me fez o seguinte: a partir de hoje eu não vou depender mais de ninguém para poder me falar o que eu devo não fazer com o meu dinheiro. E nem ficar me comparando. Então eu decidi, fiquei fora do mercado de 2014 até 2016, 2 anos fora, e foram 2 anos somente dedicados a estudos, somente para estudos. Então eu aprendi tudo sobre finanças, eu aprendo até hoje, estudo até hoje, e a chave virou novamente quando eu comecei a ajudar alguns amigos e familiares, a ajudar na questão de investimentos. O servir. E quando aconteceu isso, eu despertou aquele desejo no meu coração, aquele amor. É isso que eu quero para o resto da minha vida. Por quê que é isso que eu quero para o resto da minha vida? Porque eu comecei a ajudar outras pessoas a realizarem sonhos. E quando você consegue fazer isso pelo outro, você tem... Como eu posso dizer? Você tem uma chave, um código, não sei, algo indescritível. Uma sensação assim... muito boa. Às vezes até melhor do que você próprio ganhar dinheiro. Então aquilo mexeu comigo, eu falei, eu faço isso hoje se eu não tiver dinheiro nenhum para receber, mas eu vou fazer isso por amor, porque eu gosto de fazer isso. Ver o desbloquear da vida daquela pessoa, né? Exato. E aí a nossa missão hoje como empresa é poder ajudar os nossos clientes a realizarem seus objetivos utilizando o mercado financeiro como ferramenta. E aí a gente não fala somente sobre investimentos, a gente fala sobre tomada de crédito, sobre financiamento, a gente fala sobre várias coisas que envolvem o mercado financeiro, né? Então esse que é o principal ponto. E aí eu trago muito esse jargão investidor, né? Porque tudo na vida a gente está investindo. Verdade. Se a gente está aqui, a gente está investindo um tempo. Sim. Se você está parando para estudar, você está investindo seu tempo nos estudos. Se você vai para uma academia, você está investindo na sua saúde. Se você coloca seu dinheiro em uma aplicação financeira, você está investindo seu dinheiro. Então, tudo na vida é investimento. E a meta do investidor é posicionar o seu patrimônio, né, em si, que seu maior patrimônio é você, com objetivos a se beneficiar de eventos futuros. Então, por isso que eu trago esse jargão investidor. Porque tudo é investimento na vida. Um casamento é investimento. Né? Então, tudo isso é um investimento. E eu trago isso para o cotidiano de várias pessoas. E agora, com a mentoria do Joel, eu tenho trazido muito também um papo mais também sobre questão motivacional, um papo de engrandecimento, né? Para poder ajudar outras pessoas. Porque também, igual a gente estava conversando aqui, às vezes 2 minutos, uma palavra que você fala muda a vida de outra pessoa, né? Então eu comecei de baixo, você me conhece, a gente conhece do Gama, eu comecei de baixo, sem dinheiro para poder investir, mas... Empreendeu, que eu sei. Empreendendo sempre, né? E as dificuldades sempre passamos, mas a chave vira quando você persiste, além de não desistir. Qual foi seu primeiro negócio que você começou a empreender?
Meu primeiro negócio foi com meu pai, foi vendendo dentro do açougue, vendendo carne. Eu fiquei 8 meses como açougueiro. Uhum. E aí vendi carne, depois vendi moto de leilão, moto de sucata de leilão. Vendi milho no evento que tem aqui na praia. Vendi milho por 2 anos lá. Eu trabalhava na administração do Parque da Cidade, saía de lá, ia na praia, chegava em casa 4 da manhã, e aí 8 horas da manhã já tinha que estar no parque de novo. Então tinha assim, durante 2 meses do ano, eu dormia 3 horas por noite. Só que tudo é um processo para você chegar, né? O trabalho devolve? O trabalho devolve. Então, assim, às vezes a gente não conta até a nossa história, né? Isso é muito falado lá também, você contar a sua história, ter um storytelling legal, porque as pessoas se conectam com a sua história. Porque a história mais linda que existe é a sua história. É a nossa história. Porque ela é única. Não tem como eu posso contar da forma que você está me contando, mas a história não é minha, a história é sua. Exatamente. E cada vez que eu comecei com esse mover do podcast, né, eu fui entendendo sobre isso. Inclusive sobre questão de vendas. Legal. Por quê? As empreendedores que eu trouxe aqui, que tem comércios, né? Pegou o material depois e começou a divulgar nas redes. E eu também divulgar na minha, falando do empreendedorismo e tal. O público dessas pessoas começaram a se conectar com a história. Então, se eu tenho o Pedro, que vende caneca, e tem a outra pessoa que vende caneca, mas eu não sei da história dela, e eu sei a do Pedro, eu vou comprar da de quem? Da que conta a história. Eu comecei a entender o quê? Não é só um podcast. É um produto, é um mover. É realmente uma história. Exato. E as pessoas se conectam com a sua história. Eu tava até vendo a sua história também, que você falou que começou no digital, porque você queria contratar um influencer, e depois você falou, cara, não tá dando certo, deixa eu mesmo fazer os próprios vídeos. Eu começando a empreender. Naquela época que influenciador digital até hoje é muito bom, né, ter. Só que naquela época eu tava começando. E não é que eles cobravam caro, era eu que no momento que tava começando não tinha como pagar. E durante uns 2 dias falei, gente, será que eu só vou vender se eu tiver o Pedro divulgando pra mim? Aí orei, Deus falou comigo e falou assim, ué, se você que inventou a roda, então vai lá e fala. Aí eu falei, peraí, tá vendo como é que surge um produto, surge uma pessoa? Na verdade, até um ponto também, eu vou falar aqui pra você que tá assistindo, o dinheiro ele mora no problema. Justamente. Quanto mais problema você encontra, você pode trazer solução para esse problema, e aí é onde o dinheiro mora. Né? Nós somos solucionadores de problema, né? No meu caso, que é alimentação saudável, tava te explicando, Natfit, a sacada, produtos da roça. Produtos da roça fica muito vago. Sim. Mas aí eu queria colocar algo que tivesse meu nome, Nath Natália. E falei, por que não fit? Porque as pessoas têm aquela coisa de achar que o fit é dieta. Só que o fit é saudável, o fit é leve. E não existe alimentação mais saudável que a alimentação da roça, que não tem conservante químico, que é tudo natural. Exato. Falei, então vai ser Nath Fit. Comecei a colocar isso na cabeça das pessoas, entenderem que o fit é saudável. Sim. Então, tem aqui o queijinho, tem o doce, tudo de uma forma natural. Mas que é muito delicioso, por sinal, viu? Ai, obrigada. Mas olha a sacada que eu tive. Como que eu tive essa sacada? Através de problema. Sim. Eu me vi num problema. Eu tenho que mudar isso aqui. Então, o dinheiro tá no problema. Exatamente. Quando, você sabe, do lado do Gama, a gente tem uma feira gigante, que é a feira permanente. Pronto, isso aí é algo muito importante que eu sempre falo nas minhas redes. A questão da comparação. Quando eu comecei a empreender, já pensou se eu tivesse parado para pensar, não vou empreender porque, pelo menos na minha cidade, tem uma feira gigante que vende queijo, que vende doce, que vende aquilo. Eu teria me limitado dali e não tinha prosperado. Exatamente. Mas eu nunca vi isso. Eu falei, as pessoas gostam de comprar lá, tem um público que vai gostar de comprar lá, mas eu vou conquistar o meu. Sim. Comecei a modificar uma receita ou outra no queijo, no doce. Os meus produtos são muito leves. O que é de doce não é enjoativo, o que é de sal não é salgado. Que eu gosto de sentir sensações. Esse cenário aqui onde eu monto é tudo para remeter à roça. Você chegar aqui, um cafezinho. Tem pessoas que chegam para gravar com a gente.
chegam nervosas, suando, porque realmente isso aqui, quando você fala que a câmera tá ligada, até a gente que tá acostumado, mas que... Aí você imagina quem não tá acostumado. Então eu fiquei pensando, eu falei, como que eu posso trabalhar para deixar o meu convidado mais à vontade? Mais tranquilo. Mas isso foi vindo como, Pedro? Com o tempo, com a experiência. Com o tempo, através de quê? De um problema. Então, não, eu sempre falo isso, não podemos deixar que aquilo, as comparações sejam o seu limitador. Exato. Tanto de gente falando de investimento. Se a pessoa, se você fosse... né? Não vou fazer. Exatamente. E eu acho que é um dos maiores medos das... Acho que essa palavra é o medo, né? O medo das pessoas de quererem, sei lá, sair de uma CLT, sair de um serviço público para poder empreender. Porque essa primeira limitação, e se, né? E se não der certo, mas e se... o que as pessoas vão falar, mas e se meu concorrente vir me engolir? Se fosse o e se para todo mundo, não existiria o comércio, né? Então, acho que é uma limitação que a gente precisa vencer. Não existe aquela palavra, age apesar do medo. Eu acho que essa frase é até errada. Eu acho que você tem que agir além do medo, né? Você tem que ter medo, mas tenha coragem para vencer os seus medos. Porque sempre vai ser muito difícil para todo mundo. Pro rico ao pobre, sempre todo mundo vai precisar de alguma coisa e sempre vai ser difícil. Não tem algo que seja... Claro que algumas determinadas coisas podem ser mais fáceis, mas trabalhoso vai ser, porque nada cai do céu assim de uma forma tão fácil. Olha aí o que você já me contou, como que já, né, foi sua caminhada. Sim. E ela não acabou, tá só no começo. Tá só no começo, exato. Foi algo que eu decidi pro resto da minha vida, né? Então, eu tô com 32 hoje e ainda tenho um chão pela frente, né, para caminhar. E o meu objetivo é poder impactar, poder ajudar cada vez mais pessoas. Por isso que a gente começa a fazer um trabalho muito mais voltado no digital. Porque você consegue ajudar cada vez mais pessoas, né? E qualquer horário. Pois é. Então, acho que esse que é a jogada. Eu falo assim, que se Deus deu um brilho pra gente, o que é o brilho? É de ter essa expertise, de ter começado. Quando eu comecei podcast, hoje tem mentorias pra você ter um podcast. Foi assim... Porque nós viemos de uma realidade que existe podcast. Você aprendeu sobre podcast na escola? Eu nunca tinha ouvido falar. Inteligência emocional, nunca ouvi falar. Ou seja, bom que nós dois sabemos da nossa realidade. Viemos de realidade que isso não existe. O que eu tive que fazer? Buscar fora. Eu tava aqui, e tudo através do digital. Eu um dia olhando o celular, passando aquelas propagandas, inteligência emocional, desbloqueio. Falei, gente, o que é isso? Aí comecei curiosidade, comecei a saber o que é. Um curso não sei aonde. Aí eu comecei a procurar. Fazer um curso aqui, me desenvolver nisso aqui. Mas foi o quê? Tudo partiu de uma decisão. Quando eu conheci podcast, eu achei incrível. Por quê? Aqueles podcasts desses cases de sucesso. É um conteúdo já voltado... como se fosse uma aula já voltada para aquele assunto que você busca. Eu falei, gente, que interessante. Como é que faz para ter um? Aí lá vai eu, saí do Gama, vim para cá, porque o Gama, gente, é cidade satélite de Brasília. Então a gente veio aqui para capital. Falei, deixa eu começar a saber como é que é. Porque para cá já tinha alguns estúdios. Comecei a fazer a cotação para ver como é que fazia para mim ter um podcast. Comecei com a cara e com a coragem. Microfone tremendo, mas me preparava, tentava estudar ali de acordo com o que eu já entendia mais ou menos, mas eu comecei. O medo não foi o meu limitador, hora nenhuma. Não pode ser pra ninguém, né? E tem muita gente que tem medo de câmera, tem medo de microfone, né? E isso aqui é um poder muito forte, o microfone, né? Sim. Isso é um poder mas é algo que a gente tem que desbloquear. Exato. Tem que ser desbloqueado. Hoje quando eu vou... até palestra. Eu nunca imaginei, assim, dar palestra de empreendedorismo. Algo que lá atrás, quando eu comecei, eu nem sabia nem imaginava que... Porque quando eu comecei, não falava empreendedorismo. Era bombeira, sei lá o que falava, né? Então, eu comecei e o negócio foi crescendo, fui sendo convidada para estar num lugar, para estar no outro. E eu falei, Deus, me prepara. Começava a entender aqui um pouco do conteúdo. Mas o que eu digo? Isso aqui
não nos fazem ser melhor do que ninguém. Sim. A mesma vontade que você daí de casa tem de estar aqui, você também pode. Exato. E o acesso vai mudando tudo, né? É igual você falou, começou a ser convidada, você passou a ter mais autoridade, ser mais reconhecida. Você tá aqui, você tem que buscar. É o poder de uma decisão. Você em casa, reclamando da vida. Se você tivesse ficado no Pedro lá atrás, você estaria aqui hoje? Não. Você estaria numa mentoria dessa que você tá fazendo? Não. Seria diferente. Seria diferente. Verdade. Né? Então, se eu não tivesse casado também, não teria. Com certeza. É tudo a energia, né? Eu falo que essa questão do campo vibracional é tudo... Isso é um ponto até interessante, que é o seguinte. É um dos pontos até que eu falo que... O que é a mentoria, né? Estar com pessoas. São 3 coisas. Ambiente. Tem aquela frase, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, isso Sim. é fato. Né? Se você anda com... Isso está até na Bíblia também, eu acho que é Eclesiástico 19, se eu não me engano. Os semelhantes, eles se atraem. Então, quando você está num ambiente muito forte, por mais que você não faça nada, você vai se tornar a média daquele ambiente. O ambiente automaticamente vai te puxar, você vai se sentir incomodado. E se você está num ambiente negativo também, um ambiente fraco, automaticamente também acontece a mesma coisa. Então, se você é o mais inteligente da roda, você tem que entender que aquele ali já não é mais o seu ambiente, você tem que mudar. E foi um desses pontos que me fez tomar a decisão de fazer uma mentoria com o Joel J. O segundo ponto é o networking. Né? Uma vez que você está num ambiente de pessoas que são maiores, posso falar até questão financeira, mas eu queria falar até pessoas que podem agregar muito mais na sua vida. Eu acho que o networking com essas pessoas vai te agregar muito também. Só que como que se faz um network? Primeiramente é o servir. Você tem que servir alguém, mas servir como? Você precisa começar a bater papo, entender o que você pode servir, entender qual que é a dor do outro para poder você ajudar. Então você começa a fazer um network. Isso é um outro ponto que é um fator determinante. E a terceira coisa que me faz sentir cada vez mais presente, mais confiante é o acesso. Uma vez que você está num ambiente grande, uma vez que você consegue fazer network com pessoas grandes, você consegue ter acesso também a esse tipo de pessoas. E aí, às vezes, um negócio que você está travada, eu preciso alavancar meu negócio de, produtos naturais. Você está num grupo de pessoas que são de franquias, por exemplo. Os caras mais fortes de franquias do Brasil. E aí o cara, uma sacada, uma frase que ele te dá, você vira teu jogo. Porque ele tá além de você. Ele te escala, ele já passou o que você passou. Então, são 3 fatores que a gente estava falando, que você começou a falar, né? Que são fatores determinantes. Ambiente, network e acesso. Isso vai mudar a chave, vai virar a chave de qualquer pessoa. Só que, claro, como que você vai fazer? Pedro, às vezes eu não tenho o capital para estar dentro com essas pessoas, né? Network bom se compra. Mas se às vezes você não tem o dinheiro para poder estar num ambiente com isso, cara, porque a gente está falando para um público aqui que pode ter e pode não ter, né? Mas se você quer mudar o seu ambiente, comece a ler bons livros. Automaticamente você já vai ficar uma pessoa mais sábia, automaticamente você vai ter mais ideias, automaticamente o grupo que você frequentava já não é mais o seu grupo, porque uma mente quando se expande, ela não volta mais ao tamanho original. Então, isso começa a virar a chave. E aí você começa a procurar outras pessoas que vão fazer parte do mesmo grupo que o seu. E as pessoas vão... Eu tenho uma frase que eu sempre falo para a Camila, que independente de quem esteja olhando, Deus está vendo o seu trabalho, o seu esforço, e o seu ambiente, ele sabe qual vai ser. Ele já sabe, já está escrito. Então, o ambiente ele vai vencer sempre. Esteja do lado de pessoas que são melhores. Sinta-se o mais fraco da mesa, na roda da mesa. Por quê? Aquilo ali vai te levar para cima. Aquilo ali vai te puxar. Então, esse é uma virada de chave também que foi muito forte. E como que eu descobri isso? Né? Através de livros também. Livros, podcast, através de network com outras pessoas. Escutar outras pessoas, Escutar outras né? pessoas. Falar assim, caramba, que interessante que você está fazendo exatamente. isso. Eu fico pensando, quando que lá atrás,
que eu vejo que você pratica atividade física também, né? Uhum. E eu falo sobre a questão da atividade física não como estética, porque a estética ela é consequência que você vai ter. Uma boa alimentação e atividade, Sim. lógico que o seu corpo vai reagir. Mas você já notou que quando a gente alinha o tripé, né? Que é o espiritual, o mental e o físico, você ocupa o seu tempo e o seu espaço. Exato. É o se cuidar, é o ser para ter. Então, quando eu comecei a cuidar de todos esses pilares da minha vida, eu fiquei assim, gente, às vezes você recebe algum convite para um happy hour, para alguma coisa, só que eu já fico pensando no outro dia, no tanto de coisa que eu tenho que fazer. Então, talvez aquela rodinha que você frequentava de sentar para falar mal da vida dos outros ou para tomar uma que não vá trazer nada de benefício para a sua vida, você deixa para lá. Sim. Porque a sua vida se tornou interessante. Exato. Você tem tantas coisas para fazer, para executar, que você não quer mais estar naquele grupinho. Então, automaticamente, a sua ambiência muda, a chave vira. Então, isso que você falou de grupos, de mudar... E é engraçado que as pessoas, quando te encontram, falam, cara, você mudou, né? Você tá diferente. Você tá diferente. E sim, você tá diferente em tudo. Inclusive na sua perspectiva de vida. Porque, por isso que eu te falo, porque um dos fatores também que me fez mudar foi o fator casamento, relacionamento. Talvez eu não seria o Pedro de hoje se eu não estivesse casado. Né? Por que isso? Porque o casamento, querendo ou não, você tem... não é limitação, mas você tem sonhos em conjunto. E às vezes os sonhos do casal não é o mesmo dos sonhos dos seus parceiros, dos seus amigos que eram antigos, que ainda são solteiros. Né? Então você começa a ter uma outra mudança de vida, outra perspectiva de vida também quanto a isso. E sim, eu agradeço bastante primeiramente a Deus, porque... eu acho que, inclusive, a gente está no início de muitas coisas grandes que ainda vão vir. Com certeza. Né? Eu acho que tem muita coisa boa ainda para acontecer. Deus tem sempre o extraordinário para nossa vida. Basta a gente entrar na frequência do que Deus tem pra gente. Exato. Hoje, mais cedo, engraçado, eu estava conversando exatamente isso com uma seguidora minha. Ela acabou de se separar e veio de um relacionamento abusivo. Ela falou assim, que arrumou uma outra pessoa e a pessoa igualzinha à primeira. Eu falei, enquanto você não mudar de frequência vibracional, você só vai repetir padrão. E é incrível isso. Então, se você não mudar a sua energia, não mudar as mesas onde você está, você só vai repetir padrão, você não vai evoluir, você não vai prosperar. Né? Verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o seu maior desafio nessa sua virada de chave? De falar assim, agora eu vou trabalhar com investimento. Eu vou trabalhar a cabeça das pessoas para investir, para mudar a chave delas. O maior desafio foi o primeiro. Foi quando eu comecei, né, em questão de investimentos. Foi a virada de chave, onde eu pensei que queria viver de investimentos no mercado financeiro. E a virada de chave foi quando eu comecei a ajudar outras pessoas. O maior desafio é quando você passa a ter algumas dificuldades que você fala, cara, isso aqui não está me rentabilizando. Só que aí, quando você para observar isso, você entende que é o seguinte, isso é um processo ou isso é a palavra final? Por que eu te faço essa pergunta? Porque desafios todo mundo vai encontrar todos os dias. Só que quando você encontra um desafio, você tem que lembrar lá do seu dia 1. Quando você decidiu, quando você escolheu. E eu acredito muito, tem um negócio no mercado financeiro que chama-se ciclo econômico. E eu trago isso também para o ciclo de vida. Porque vão existir momentos que você está numa expansão, que você está num crescimento muito forte. E vão existir momentos que você vai trabalhar, cara, alguma coisa está acontecendo. Só que nesses momentos de dificuldade, você tem que entender que ele é passageiro também. Né? E momentos de dificuldades, eles trazem... Eu costumo dizer que momentos de dificuldades, eles servem para você se aproximar mais do Criador. Então, passei momentos difíceis? Passei. Mas foram momentos onde eu consegui me aproximar muito mais. Aproximar de Deus, buscar estar mais próximo, buscar comungar, buscar confessar, enfim... buscar jejuar, orar. Então, foram momentos que me fizeram mudar também, questão espiritual, como você falou, espiritual,
mental e físico, né? Então são os pilares essenciais. Então foram momentos difíceis, mas foram momentos desafiadores que eu falei assim, cara, eu preciso disso, mas vai passar. Momento que você tem que colocar o pé no chão, ajoelhar e falar, vai passar. Vai ser difícil, é trabalhoso para todo mundo, só que a chave vira quando você não desiste. Constância. A constância, quando você não desiste. Cara, eu vou apesar do medo, eu vou apesar do que está acontecendo, eu vou caminhar. Se eu estou subindo um degrau, estou descendo um degrau, não para. Não para, vai, continua. Porque tem duas situações, né, que a gente vê as pessoas falando. Tá com medo, vai com medo mesmo. Uhum. Aí já tem uma outra situação, fala, tá com medo, se prepare e depois vá. Uhum. Só que você tem que entender que talvez você não pode ter uma outra oportunidade. Aquela velha frase do cavalo selado. Do cavalo selado. Né? Cavalo selado só passa uma vez. Então, assim, eu escuto as pessoas falando, não, vai com medo mesmo. Uhum. Bacana. Aí tem outras, não vai com medo, se prepare. Tá, mas e aí? Uhum. Até onde? Eu gosto de falar sempre isso, porque tem pessoas que vivem só do que os outros falam. E não param pra ver se aquilo faz sentido. Pra vida delas, né? Então, você tem que realmente ver se aquela oportunidade que tá passando na sua porta faz sentido. Sim. Igual eu, desde que eu comecei a empreender, eu nunca mais fui atrás de cargo. Talvez a Natália do passado, que não conhecia o empreendedorismo. Gente, o empreendedorismo é vida. É vida. Ele nos dá vida, é trabalhoso. Mas é vida. A gente não romantiza o empreendedorismo hora nenhuma, mas assim, empreender é vida. Então, desde que eu comecei a empreender, eu nunca mais fui atrás de cargo. Uhum. E é engraçado que hoje os cargos vêm até mim. Vem até você. Mas quando eu vejo que sai do meu propósito, eu não quero. É aquela frase, né? Cuida do seu jardim que as borboletas virão até você. Né? Justamente. E isso é até um ponto, isso é até falado também na mentoria, que qual que é o seu propósito, né? Então, se o seu propósito é isso, é empreender, vão surgir várias oportunidades para te tirar do foco, para te tirar do seu propósito. E aparece. Todo dia. Exato. Então, é onde você tem que ter o pé no chão para poder falar, cara, não, o meu propósito não é esse. O meu objetivo é outro. E, às vezes, vão existir momentos difíceis, momentos desafiadores, que você vai falar, cara, o meu propósito é esse, eu estou num momento difícil, surgiu isso. Será que eu devo aceitar isso ou não? Então, são... Por isso que eu falo, a gente até falou que a gente tem que estar muito apegado a Deus, porque é o Espírito Santo que nos dá o direcionamento. O Joel fala sobre a questão do propósito, né? Quando ele até falou assim... E eu me deparei na mesma situação que ele. Todo mundo falando de propósito, mas que virou na moda, né? Falando de propósito. Não, mas o que é o propósito? O propósito é você identificar quem é você. Quem é você, exato. Porque através de quando você identifica quem é você, você entende o seu propósito aqui na Terra. Né? Igual eu identifiquei o meu, que o meu foi... Eu consegui me desbloquear. Comecei a falar de empreendedorismo. Olha as portas que me abrem. Entendi. É ajudar pessoas a também estarem nessa caminhada. Porque lá atrás eu tive uma caminhada muito solitária. Ninguém do meu meio empreendia. Eu vim de uma família de funcionário público, que eles acham que a gente que é empreendedor é doido. É doido, Então, imagina o que eu sempre escutei. São, às vezes, palavras até negativas, né? E hoje, quando vê uns resultados, aí todo mundo não fala mais nada. E isso foi até um ponto também. Eu estava até conversando com a Camila. A gente estava falando sobre isso. Porque quando você toma uma decisão difícil, por exemplo, você vai largar da CLT e você vai começar a empreender, as pessoas vão falar, cara, tu é doido, tu está largando certo pelo duvidoso. Várias pessoas vão dizer, e aí eu volto para a questão do ambiente, e saiba de quem você está escutando esses conselhos. Às vezes os nossos próprios pais, eles, por medo da gente sofrer, ou sei lá, passar por alguma retaliação, eles falam, cara, não faz isso não, vai por aqui, escuta a voz da experiência, vai por aqui. Só que às vezes o seu propósito, o seu objetivo é outro, é totalmente diferente. Então você precisa escutar conselhos de pessoas que já passaram pelo que você já passou. Porque exatamente também, voltando um pouco, né, a questão de agir, ter o receio do que as pessoas vão falar. Cara, você não deve aceitar conselhos de quem não construiu o que você quer construir.
Porque às vezes, cara, eu vou fazer uma postagem, até o fato de começar nas redes, quanto bloqueio você tinha? Cara, o que as pessoas vão falar? Não, agora é blogueirinha. Não, se você começar a ouvir isso é porque tá dando certo. É porque tá dando certo, exatamente. Então, você tem que agir, apesar do que as pessoas vão falar, independente. Faça o seu, faça pelo você, faça aquilo que o seu coração... Aí é a hora que eu falo, tá com medo? Vai com medo, porque se você não for, você nunca vai deixar de ter medo. O medo ele sempre vai existir para todo mundo. Para todo mundo. Só que agora você precisa ter a coragem para poder agir além do medo. Né? Você tem que ter a coragem. E às vezes muito o que nos falta também é coragem. E você falou da questão do tripé, né? Automaticamente sua autoestima muda. Quando você começa a ter saúde, quando você começa a ter uma mente mais aberta, quando você começa a ter um espírito muito mais voltado a Deus, você começa a ter uma autoestima, você fala, cara, não é assim, mas, cara, nada pode me vencer. Justamente, né? Você acorda assim, sou imbatível. Sou imbatível. Não é? Exatamente. E é essa questão da comunicação. Eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, comunicação, por quê? Eu te falei que eu comecei a assistir podcast desses cases de sucesso, né? Uhum. Tá aí, Joel, um deles. Marçal também, Marçal. Gosto do conteúdo. Ele tava aqui em Brasília ontem. Comecei a assistir e eu gostando de ver as pessoas animadas, saudáveis, se alimentando bem, aquela postura, acordando cedo. E eu falei, gente, como é que tá diferente, né? Legal o que aquela pessoa tá falando. O que ele faz? Aí comecei a aprofundar. O cara acorda cedo, cuida da parte espiritual, cuida da alimentação. É uma pessoa que gosta de servir. É meio que um manual, uma receita de bolo mesmo. Você que tá querendo mudar a chave, a gente sempre tem alguém que a gente gosta de assistir. Modele essa pessoa. Não é pecado modelar uma pessoa que você gosta, não. Acorda cedo, faz isso. Eu comecei a, tipo assim, onde vivem, o que comem. Eu falei, vou começar. E comecei a modelar alguns cases de sucesso. Foi daí que também minha chave foi mudando. Você sabe, você falou essa questão do manual. Os americanos, eles são diferentes dos brasileiros. Vamos supor, você compra esse microfone aqui e ele vem com manual de instrução, como que você instala, como que você utiliza e tal. Os americanos leem os manuais. O brasileiro não, ele já sai instalando. Isso é natural para todo mundo. Por que isso acontece? Porque nós fomos criados de uma cultura totalmente diferente. E o manual para a vida, o manual para a gente conseguir resolver todas as questões da vida, essa questão de acordar cedo, a questão de servir, a questão de honrar, tudo isso está escrito na Bíblia. Então, se tem alguém que está copiando o outro, está todo mundo copiando Jesus Cristo. Sim. Há 2000 anos atrás. Então, esse é um ponto muito interessante. Cara, qual que é o manual da vida? Cara, pega a Bíblia, leia a Bíblia. E de tanto eu pedir pra Deus intimidade, Ele tá me dando, eu ando até com a Bíblia lá no meu carro. Porque tem hora que eu abro, deixa eu ver aqui. Em vez de eu perguntar algo pra uma pessoa que não iria me dar uma resposta boa pra minha vida, eu vou lá no manual da Bíblia. Porque independente da religião, Deus fala com você quando você pede. O tempo todo. Na verdade, eu até costumo falar que Deus fala conosco 24 horas por dia. 24 horas. 24 horas. Só que nós não escutamos, nós não enxergamos. Por que nós não acontece isso? Porque a gente tá preocupado demais em vendo outras coisas. Tem até uma palavra, não sei por que entrou nesse ponto, mas eu gosto bastante de dizer, tem uma palavra Mateus 6,33. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando você busca primeiramente o reino de Deus, às vezes você está passando por algum processo que você fala, cara, peraí, deixa eu escutar o que ele está para me falar agora. E às vezes no momento estressante do dia que todo mundo tem, você para ali, às vezes até no banheiro, sei lá, vai, fecha a porta, conversa 5 minutos, 1 minuto que seja. Às vezes aquilo ali vai te acalmar, às vezes aquilo ali vai te ajudar a tomar uma decisão. E isso vira a chave. Isso muda o jogo. Lá com o Joel, a gente fala que isso gira o ponteiro. Né? Que é o ponteiro sempre diz. Isso gira o ponteiro. Então são pontos onde você consegue ter uma mudança de vida. Quando você consegue escutá-lo. E é muito difícil isso. E às vezes a pessoa você precisa estar na busca. Só esperando você escutar ela, né?
quando o empreendedorismo ficou muito em alta, todo mundo começou a se mover, bacana, achei bacana, comecei a participar de alguns grupos, só que a gente volta a falar sobre a questão da mesa. Nem todo grupo de empreendedorismo ou do seu meio vai servir para você estar. Eu me deparei em situações, chegava pessoas falando de venda, que você tem que bater meta. Beleza, isso tem que acontecer, sim, mas vamos entender o contexto para a gente começar a falar sobre isso? E aí, falando de bater meta e tudo, e de uma pessoa que nunca vendeu. Tudo bem, eu sei que se você lê um livro, você aprende. Sim. Mas eu acredito em treinadores, principalmente questão de venda, sim, que já passou. Só quem já vendeu alguma coisa sabe a sensação do sim ou do não. Do sim ou do não. É ou não é? Então, como é que você vai perguntar pra uma pessoa, e aí, você fez o quê quando você levou um não? A pessoa que leu, ela não vai saber te responder. Então, eu comecei a reparar esses grupos assim. E a pessoa lá falando de venda, e eu olhava ao redor, porque eu sou muito empática. Eu olhava ao meu redor, eu via o vazio dentro do olhar de algumas pessoas. Que estavam ali, tipo, foi para aquele grupo de network porque estava brigado em casa, não queria ir para casa. Cada um com algum motivo e cada um com algum deserto. E eu comecei a entender que não era mais sobre o CNPJ, era sobre o CPF. Então, eu te chamo aqui para uma reunião. Você senta aqui comigo. Oi, Pedro, tudo bem? E eu olho dentro do olho da pessoa. Às vezes a pessoa... Tem gente que não dá conta e fica assim. Mas é porque, através do olhar, você consegue sentir. Sim, a energia. E, às vezes, você perde a oportunidade de fechar um grande contrato, um grande negócio com aquela pessoa por não ter empatia, por não saber escutar ela. Saiba um momento... Chama o Pedro aqui para uma reunião, ele senta aqui, ele veio aqui pra gente fechar o negócio. Só que eu olhei para ele, eu vi que ele não tá bem. Aconteceu alguma coisa no caminho. Cadê a minha empatia? Cadê o ser humano que eu sou? Então, eu comecei a entender sobre isso também. Tá vendo que a gente vai desenvolvendo habilidades? Aonde que a Natália do passado, que não se desenvolveu, iria entender isso? Mas eu sei que isso, quem me dá também é Deus. Sim. Porque eu peço para ele intimidade. Sabedoria. Me faça semelhante. E aí a gente começa a entender. E aí quando você começa a cuidar do CPF, cara, o CNPJ... O que é o CNPJ? Porque para eu comprar de você essa caneca, o que eu falei no começo? Eu compro do Pedro. Primeiro eu compro você. Seu vestimento, seu olhar, seu aperto de mão. Hoje, quando eu participo de eventos, tô lá... conversando. Tem mulheres que chegam até mim e falam assim, que não conhecem minha história, tá me conhecendo no dia. E aí, você vende o quê? Tipo assim, o que você vende que eu quero comprar? Por quê? Já gostou de mim. Então, se você não souber se vender... O que é o se vender? É o ser interessante e não interesseiro. Que eu vou fechar um contrato com você? Eu vou. Mas, e aí? Cadê a minha empatia? Cadê o meu interesse em saber se você tá legal, se você tá bem? Sim. E é daí que a gente vai formando alianças poderosas. E é nesses grupos que eu quero estar. São grupos fortes, né? Pessoas fortes. Exatamente. Tá vendo que a gente vai desenvolvendo habilidades? Eu comecei a entender sobre isso. É pessoas. Vendas é pessoas. São pessoas. É relacionamento. É relacionamento, comunicação. Se comunicar bem. Teve até um estudo, não sei, acho que eu vou pesquisar e depois eu mando para você. Ele fala sobre os vendedores, eles não é mais aquele cara que tem a artimanha de vender. Claro que é, mas os vendedores hoje é muito mais aquela pessoa que te explica totalmente do produto. Por que isso? Porque se esse produto vier a dar algum defeito, produto ou serviço, né? Se esse produto ou serviço vier a dar algum defeito, como que você vai conseguir me ajudar quanto a isso? Foi até um caso interessante, lá na nossa casa a gente colocou placa solar. E aí o cara, quando chegou lá para poder vender, o cara super solícito e tal, o cara, não, vamos fazer e tal, vamos ajudar, fez tudo. Falou, cara, esse cara é gente boa, né? A placa deu um problema não vou saber o nome da caixa agora, enfim, deu problema. Quando a gente ligou para ele, cara, nunca mais atendeu.
não resolve, busca se vira no 0800. E esse é um vendedor fracassado, porque você não indica mais essas pessoas. Eu ia falar isso agora, você vai indicar ele aonde? Você não indica mais essas pessoas. Então, produtos ou serviços podem dar problema? Pode. Mas cadê a sua solicitação, o que você falou, né? Cadê a sua empatia para com o outro? Porque negócios vão acontecer, vão. Só que não é forçado, é negócio onde fique bom para ambas as partes, né? Uhum. E o pós-venda, o relacionamento, aquilo que você falou, é essencial. Você precisa ter um pós-venda muito alinhado, você precisa saber se a pessoa está gostando do que você ofertou, saber qual que é a dor, o que que ajuda. E até um pós-venda você pode até vender cada vez mais para o mesmo cliente. Isso é sensacional. Verdade. Eu fico vendo essa questão de vendas. Não sei se você viu, acho que foi anteontem, eu levei minha avó na drogaria para ela comprar o remédio da pressão dela e eu fiquei no carro, resolvendo umas coisas. Aí minha avó volta, nervosa. Falei, o que foi? Que eu chamo minha avó de mãe, né? Falei, o que foi, mãe? A menina veio me falar que o remédio que eu tomo de pressão a vida inteira, ele não existe. Olha só, ela não teve empatia. Uhum. Viu uma senhora ali, ela não teve cuidado de falar. O produto não tinha, mas não é que ele não existia. Não existe. Ela quis se livrar logo da senhora e falou: esse produto não existe. Minha avó, com 84 anos, se sentiu o quê? Enganada, desvalidada. Chegou no carro, ela falou assim: ela tá achando que eu sou doida só porque eu sou idosa? Aí eu respirei e falei: controle emocional. Mas o que se entende de uma pessoa dessa? Sem eu nem conhecer ela. Talvez uma pessoa que tá ali no CLT. Sem querer. Porque, sei lá, cada um tem os seus motivos. Não teve empatia, enfim. Tá tudo errado. Né? Por isso que eu falo, o empreendedorismo, ele é pra quem tem coragem. Só que aí você até colocando um ponto, é tão amplo, porque eu estava conversando com alguns amigos sobre isso. É tão amplo isso, porque às vezes essa pessoa que atendeu ela, ninguém sabe qual o problema que ela está passando, às vezes em casa, às vezes no relacionamento. Justamente. Por que ela fez aquilo? Aí você vai para entender. Aí quando você chega para entender ela, às vezes a família é desestabilizada. E aí você, cara, a família é desestabilizada, mas veio do passado também, e várias coisas aconteceram, e você fala, caracas. Aí mais uma vez, pessoas precisam de pessoas, empatia, precisam de pessoas. Eu fiquei tentando entender, não tem pão lá no carro. Por que essa mulher falou que ali não existia aquele produto? Em vez de só falar, senhora, no momento a gente não tem. Falar que não existe é algo muito sério. Muito forte, né? Você acaba tirando aquilo da mente da pessoa. Sim. E é um remédio para a saúde. Ou seja, ela não teve nenhum cuidado com a saúde daquela senhora. É igual eu falar que o meu produto tem sal. Olha, Natália, porque eu não... Não, tem leite. É porque eu sou intolerante à lactose. Não tem leite, não. E eu sabendo que tem leite... para poder querer vender, né? Não vai. Eu acho que o vendedor que faz isso, ele não prospera. Não. Ele cai do cavalo. Ele pode vender 1, 2, 3 vezes, mas ele não vende mais vezes para o mesmo cliente. E você conseguir pessoas, para você conseguir mais clientes, é muito mais caro do que você tentar vender para o mesmo cliente. Então, quando você faz isso, você está querendo empurrar. E eu acho que essa é a maneira mais errada de você tentar vender. Então, para você que está escutando, se você faz isso no seu negócio, não faça, porque você cai do cavalo. Você cai do cavalo. Explique todos os pós e os contras que tem no seu produto ou seu serviço. Eu falo sobre a questão da empatia. Mais uma vez, eu tô aqui, tô expondo meus produtos, aí chega uma mulher, quer degustar o meu queijo doce aqui, fica à vontade. Não, eu tenho intolerância. Então, tem esse doce de leite aqui. Cadê a empatia que eu não tive? Que ela acabou de me falar que ela tem intolerância e eu sei que os meus produtos têm leite. Você tá entendendo? Você não escutou? Eu tenho intolerância. Cara, eu já perdi a venda ali. Ah, você tem intolerância? Nossa, que... Pois é. Olha, eu tenho uma geleia da fruta. Essa daqui, ela é feita da própria fruta, não vai leite. Na hora, essa consumidora, ela viu que eu me preocupei. Talvez ela nem iria comprar nada, mas, poxa, essa menina atendeu, né? Ela
entendeu que eu não posso com leite, mas me oferecer um outro produto. Sim. Vou levar essa geleia. Você tá entendendo que venda é empatia, venda é relacionamento, venda é pessoas. Você entendeu o outro. Às vezes ele, igual você falou, né? Às vezes você entendeu que ela não, que tem tolerância, mas ela tá afim de um doce e você fala, cara, é isso. Igual o investimento, né? Como é que o seu cliente chega, olha, eu tenho isso aqui para investir. E você vai oferecer uma coisa que não tem nada a ver com o plano dele. Ele só vai te procurar uma vez. Que ele vai falar assim, cara, esse cara não entendeu o que eu falei pra ele. Ele tá querendo me empurrar. Me empurrar. E é bem interessante isso, porque eu falo que o nosso serviço ele é totalmente personalizado. A gente chama que é tailor-made. Por que isso? Porque todo cliente ele tem um objetivo diferente, ele tem um perfil de risco diferente. E o mercado, todos os dias, é diferente também. Por quê? Há 3 anos atrás, nós tínhamos uma pandemia. O mercado caiu, a bolsa caiu 50%. Agora tem guerra. A bolsa pode cair também. A gente tem o preço das commodities subindo. Então, tudo isso impacta. Então, todos os dias são diferentes. Então, todos os dias você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma estratégia para cada um dos seus clientes, né? Porque você precisa analisar um todo o que está acontecendo no cenário econômico, qual que é a estratégia do seu cliente, qual que é o perfil dele, para poder você levar a solução, né? Então, isso é interessante, como você falou, porque eu busco ter a empatia, saber realmente o que meu cliente precisa. Saiba a dor dele, né? A dor dele, exato. E por isso que eu falo que é até a missão nossa, né? É ajudar nossos clientes a realizarem seus sonhos utilizando o mercado financeiro como ferramenta. E às vezes o cliente, sei lá, tem uma grana para poder investir, mas o objetivo dele é fazer um financiamento de imóvel. Cara, vou querer investir o dinheiro dele se o sonho dele é ter a casa própria, né? Às vezes o cara chega para poder fazer um financiamento e o cara, não, você tem perfil para poder buscar fazer um crescimento de investimento. Você tá vendo que tem que ter muito cuidado com o que você escolhe a servir os outros. Exato. Não é brincadeira, são vidas. Exato, são vidas. Eu tô vindo aqui com a minha dor. Eu tenho isso aqui pra investir. Eu tô colocando a minha vida nas suas mãos. Nas suas mãos. Por isso que as pessoas têm que ter um cuidado, porque a internet, ela ficou meio que um mundo sem lei, né? Que todo mundo faz e acontece. Eu sempre falo, gente, observa quem é que vocês estão seguindo, o que essa pessoa tá te incentivando. Que se realmente ela tem um poder de te ajudar, né? Porque senão ela vai acabar. E é muito louco isso, porque hoje em dia todo mundo trabalha com algoritmo, né? E tudo as pessoas fazem para poder chamar a atenção. Então, quanto mais você chama a atenção, mais o algoritmo vai trabalhar a seu favor. Então, você vai ver na internet várias pessoas fazendo coisas que são irreais para poder chamar a tua atenção, para tu poder comprar. Ou às vezes tu não compra, mas o algoritmo entendeu que tu gostou daquele vídeo, daquela publicação e vai trazer mais pessoas para aquilo. Então, isso que você falou é bem forte mesmo. Eu também chamo a atenção para isso, para tomar cuidado com o que a gente vê de fato nas redes, né? Porque isso é muito impactante. Com certeza. Isso impacta muito. Aquela frase do melhor mal feito do que bem feito, não cola comigo. É melhor o bem feito e o bem feito. O bem feito. Eu não quero quantidade de pessoas. Não, eu quero qualidade de pessoas que sentam aqui comigo. Por quê? A gente fica o quê? Olha, já 1 hora passa tão rápido que a gente nem sente. Tão gostoso que é. Mas é 1 hora de construção. De prosperidade. De alavancagem. De luz. Então, a gente tem que ter um cuidado. Até as pessoas com quem eu convido para estarem aqui, não é todo mundo. Porque, assim, é um meio de comunicação. Como que eu tô usando esse meio de comunicação? Pessoa, se eu coloco uma pessoa aqui na minha frente para falar coisas que nem eu concordo, cadê minha autorresponsabilidade? Faz sentido. Não prospera na minha vida. Às vezes até acaba te queimando também, né? A gente teve, não sei se você viu, teve um caso recente no Gama, aconteceu de um rapaz, mataram a namorada, enfim. E eu tava conversando com a Camila, eu falei, cara, a gente precisa saber muito com quem que a gente se relaciona. E eu não falo relacionamento de marido, mulher, de namoro, não. Eu falo relacionamento como um todo, até de amizade. Porque um rapaz acabou prejudicando a família de tantas pessoas por um caso besta, né? Então,
o relacionamento ele tem que ser muito importante. Ele não teve autorresponsabilidade, nem que a vida dele piorou com a dos outros, né? Então a gente tem que estar conectada realmente a pessoas que querem fazer a diferença. Exato. É que nem eu te falei antes, não é a questão, não é qualquer pessoa que você pode colocar no seu meio de comunicação, nos grupos que você for estar. Exato. Porque, querendo ou não, é sua casa, né? E é linkado a você. Nossa, você tava com aquela pessoa. Igual eu já fui convidada para ir em alguns podcasts. Uhum. Mas não tinha nada a ver com o que eu vivo, com o que eu prego. Porque você não tem que parecer certo, você tem que ser certo. Sim. Então não prosperava para mim. Eu falei, cara, não dá. Deus sabe do trabalho que eu tô fazendo, né? Eu posso esconder aqui para as pessoas, mas Deus tá vendo tudo que eu faço todos os dias, daquilo que eu busco. Daquilo que eu digo não, daquilo que eu digo sim. Exato. E é isso que vai. Então, assim, quem tá começando ou já está no caminho, não desista, continue, faça o seu deverzinho de casa. Ah, ninguém tá me vendo. Calma, Deus tá te vendo. Deus e na hora certa, tudo vai dar certo. Exatamente. Você tem um recadinho pra deixar, assim, carinhoso? Carinhoso? Pode pra ser uma quem chinelada. Uma chinelada do lado. Tô brincando. Eu acho que vai muito do que a gente falou aqui, né? Mas um recado que eu posso dar para você que está nos assistindo, que você possa aplicar na sua vida agora. A sua atitude determina a sua altitude. Tudo que nós falamos aqui, ir agir além do medo, ter coragem, tenha atitude. Não desanime, não abaixe a cabeça, não escute o que os outros estão falando. Tenha atitude para poder fazer aquilo que seu coração palpita. Eu acho que essa é a mensagem, porque foi uma das frases que também me fez crescer. A atitude determina a altitude. Nossa, que forte. E é a pura verdade, Pura né? verdade. Pedro, assim, eu tô falando que foi 1 hora de bate-papo e eu não vi passar. Passa ligeiro, né? Espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigada por você vir compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. É por isso que eu gosto de podcast. É muito conhecimento de uma forma descontraída. Que a gente passa a absorver mais. Né? Então, assim, gratidão. Que Deus continue transbordando e iluminando sua vida. Amém. Te colocando sempre nas cadeiras certas. Parabéns pela sua esposa. Parabéns pelo casamento. Porque o casamento é a primeira empresa, né, que diz que a gente tem. Exatamente. E a primeira pessoa que eu preciso vender é para ela também. Todos os dias. Todo dia. Então, é isso. Gratidão. Nosso podcast vai ao ar. E eu tenho certeza que o que a gente conversou aqui vai chegar no coração das pessoas que necessitam, principalmente ouvir cada palavra que está aqui. Com certeza. E isso é o começo de uma caminhada, você pode ter certeza. Com certeza. Viu? Também te agradeço bastante pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua casa aqui, né? Pelo queijo, pelo café. Agradeço a Deus também, primeiramente, por ter nos conectado novamente, né? E eu acho que com certeza vai impactar muitas outras pessoas também. Não existe coincidência, existe providência. Providência. É isso. E é isso, meu povo. Vamos ficando por aqui com mais um episódio do Papo que Rende com Natália Reis. E até o próximo episódio.